Olá, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Então, depois de uma breve pausa, né, devido a esses feriadões carnavalescos aí, estamos de volta. Eu, a Tereza, e o meu canal aqui, né, o Viajando na Ciência. É isso aí, gente. Estamos retornando e, né, pegando aí de novo novas trilhas no meio dessa história fantástica que é a história da ciência moderna. Mas hoje eu trago aí para vocês um tema diferente. Aliás, um tema assim que me gusta muito, como diz o pessoal aqui na Espanha, né? Que eu gosto demasiado, que é um tema que fala da nossa origem, sobre quem somos nós de verdade, de onde nós viemos, como viemos parar aqui, né? O que é essa realidade que nós estamos aqui vivenciando nesse momento. Isso é algo assim fascinante da gente pensar e refletir sobre o assunto. E antes de dar prosseguimento, eu peço a vocês, por favor, gente, não se esqueçam, deem um like aí no nosso canal e que também vocês possam se inscrever, porque tanto o like como a inscrição de vocês já sabem, né? É muito, muito importante para um canal como o nosso, pequeno, né? Que está engatinhando ainda e precisa dessa força aí de vocês. Agradeço muito aí de coração. E prosseguindo aqui, vamos lá, né? No nosso tema de hoje. Então, a pergunta é essa, né? Será que nós somos, né, como dizem os cientistas, filhos das estrelas? Em que sentido nós somos filhos das estrelas, né? Muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso, acham que é uma fantasia de ficção científica ou mesmo mística, né? Os místicos falam essas coisas. O que quer dizer filho das estrelas? Então, gente, vamos voltar um pouquinho no passado e lembrar que os grupos humanos, no passado mais remoto, remotíssimo da humanidade, eram grupos que, vamos lá, né, gente, não havia nenhum tipo de tecnologia, estavam praticamente na idade da pedra, né, da pedra lascada, estavam ali acendendo as fogueiras e sempre que podiam, o que eles mais viam, gente? Era o céu, né? Porque o céu era, vamos dizer assim, que seria a televisão daquele tempo. Não havia outra coisa assim para eles ficarem observando nas noites, né? Nas longas noites escuras, lá do passado remoto da humanidade. Só que as noites naquele tempo não deviam ser tão escuras assim, né? Somente quando a luz estava cheia, brilhante, e você poderia ver, como hoje a gente quase já não vê mais, uma miríade de estrelas. O céu era superlotado. Era não, ele é até hoje, né? Mas, assim, pela visão daquelas pessoas naquela época, o céu devia ser algo simplesmente fantástico. Eu, assim, já tive, né, a sorte, a oportunidade de ter tido momentos em que vi esse esplendor nos céus. Aí do Brasil mesmo, fantástico, fantástico. É algo tão fantástico quando você vê a Via Láctea, sabe, ali se esparramando aos nossos olhos, ali bem diante de nós, que você fica assim, sabe, sem fôlego às vezes, até assusta pela quantidade de estrelas que existem nos céus noturnos. E o que isso tem a ver, gente? Pois é, vocês imaginam nossos ancestrais lá do tempo das cavernas, né? Olhando para os céus todas as noites e vendo aquele espetáculo, o fascínio que seria, né? Aquelas luzinhas brilhando que são as estrelas lá no céu. Então, gente, e através das estrelas foi quando as pessoas começaram a desenvolver, por incrível que pareça, algumas tecnologias. Por exemplo, eles começaram a prestar atenção, né? Que havia tipo um desenho no céu, que na verdade eram as constelações que eles viam, né? Os agrupamentos de estrelas, e que aquilo ali ia se modificando ao longo do tempo. Muitos começaram a registrar isso, né? Existem até desenhos nas cavernas sobre esses assuntos. E vocês veem como devia ser fascinante para eles repararem que, conforme o tempo passava,
eles iam aprendendo com as estrelas, né? E descobrindo a ler o que as estrelas relatavam para eles. Então, eles sabiam, vendo as estrelas, quando estava chegando o tempo, por exemplo, de semear sementes, né? Colocar as sementes na terra, quando estaria o tempo próximo para a colheita. Eles, quando começaram ali mais tarde, na navegação, ou andando mesmo ali, né, através ali das savanas, vocês veem, eles já começaram a notar que havia nas estrelas uma espécie de GPS, né, natural, que orientava eles para o lugar que eles queriam ir. Então, as estrelas falavam com eles, não com palavras, não com sons, mas desenhando para eles no céu os caminhos que eles poderiam percorrer para chegar aonde eles gostariam, né, de chegar mesmo. Gente, isso é muito incrível, é fabuloso quando a gente reflete sobre isso, né? E também, eu digo, assim, fala sobre a nossa conexão com o cosmo, com esse cosmo que está aí afora, que a gente não sabe o que é, até hoje um grande, imenso mistério. Hoje eu estou aqui do lado aqui do nosso telescópio aqui, né? Nosso telescópio de estimação, nosso querido telescópio, porque eu tenho a formação científica da área biológica, né? Eu sou formada em ciências biológicas, sou professora de biologia, né? Então, mas eu sempre fui encantada, fascinada pelo mundo das estrelas, pela astronomia. E é o que a gente vê mesmo, sabe? Conforme a gente vai ampliando nossos estudos, a gente descobre que começou ali, olhando as estrelas, no estudo assim, ainda bem primário, básico da astronomia, é que foram surgindo as outras ciências, né? Eles começaram a fazer cálculos depois, olhando as estrelas, calculando posições. Gente, é uma coisa fantástica. Se você começar a puxar a linha ali do que acontecia ali com essa história das estrelas, vocês vão se deslumbrar, porque é algo fascinante, que merece um estudo para quem gosta, que tem curiosidade, merece um estudo até bem assim aprofundado. Então, eu trouxe para vocês aqui um livro que eu estava lendo esses dias, comprei aqui, né, na Espanha, onde eu estou morando. É um livro em espanhol, mas o autor, gente, ele é um italiano, chama-se Roberto Trotta, e olha só o nome do livro, Nascidos, tá vendo aqui? Nascido de las Estrellas, nascido das estrelas. Mas quem são os nascidos nas estrelas, gente? Somos nós mesmos, somos nós mesmos. Será que realmente nós nascemos nas estrelas? Como é isso? Que história é essa? É uma fantasia? É uma ficção científica? E ele diz aqui no livro dele, ó, que seriam os astros que nos criaram. Eles não só nos criaram, e eles servem de guia para nós até hoje. Eu vou ler só um pedacinho, vocês sabem que eu gosto de ler, para vocês, né, saberem o quanto é importante a gente também ter livros para ler, né? Hoje todo mundo só fica na internet, a gente gosta muito da internet, eu adoro de também estar escutando, né, lives, gosto muito da internet, mas, gente, o livro, para mim, o livro físico continua sendo insubstituível. Embora eu não tenha nada contra quem gosta do livro só virtual, tudo bem, cada um sabe, né, o que é melhor. Mas eu gosto muito de sentir o livro nas minhas mãos, ler, tocar nele, escrever nele, né, me relacionar fisicamente com esse livro da melhor maneira possível, gente, porque o livro é sempre bom ter nas nossas mãos, né? É um fiel companheiro de todas as horas. Eu vou ler aqui para vocês esse pedacinho, está em espanhol, mas eu vou traduzindo, né? Ele diz aqui, olha, nós somos afortunados por termos sido pelos nossos primeiros passos, serem num planeta com uma visão bem clara de suas estrelas. Imagina se o nosso planeta fosse um planeta coberto de tantas nuvens que não nos fosse possível olhar para as estrelas. Mas a gente consegue ver o espetáculo das estrelas com muita facilidade aqui no planeta Terra. O céu noturno tem sido o nosso companheiro permanente, é verdade, todos os dias está lá, né? Verdade. Um guia seguro e confiável, uma visão assombrosa,
uma fonte, né, de pasmo, um lugar misterioso e um governante temido. A mesma majestade que era necessária para a nossa existência física também nos preparou para a veneração. Quando miramos, quer dizer, quando olhamos, né, o céu noturno, este revela diretamente uma transcendência, um poder e uma santidade. Olha só, gente, que bonito, né? Tão profundo essas palavras que estão espelhando aqui, né? Essa nossa conexão com as estrelas. Não só dessa forma física das estrelas nos guiando, nos servindo, né, de referência para a gente saber como é que seria, e hoje as pessoas até hoje fazem isso, né? O porvir do tempo, mas também como uma maneira de lá nos céus, nosso contato com os céus, ele nos leva a uma posição diante de algo muito maior que nós não sabemos explicar. Está além até da nossa explicação humana, que nós buscamos até hoje, através, inclusive, da espiritualidade. Então, gente, aí depois ele acrescenta aqui, olha, então podemos dizer que somos realmente feitos das estrelas, posto que os átomos dos nossos corpos se criaram nos fornos atômicos de estrelas mortas que já fazem muito tempo, né? Pois é. Então vamos refletir aí aqui, gente, que diz no livro aqui, né? Nós somos nascidos das estrelas porque os átomos, todos os átomos que formam, não inclusive os nossos corpos, mas tudo que existe aqui, o planeta inteiro, todos os planetas, todos esses corpos celestes, todos eles vieram dos fornos cósmicos que são as estrelas. Cada estrela é uma espécie de um forno cósmico. Claro, um forno poderosíssimo, né? Onde são forjados todos os átomos que nós vemos aí na natureza. Então, esses átomos, de alguma forma, né? Depois que as estrelas envelheciam, elas começavam a retroagir, né? E acabavam, às vezes, até se derramando ao espaço, explodindo e espalhando por todo o cosmos todos esses elementos químicos incríveis, né, que fazem hoje os nossos próprios corpos. E, bom, eu vou trazer aqui para vocês, brevemente, né, gente, que é muita coisa para falar, mas eu estou falando assim de uma forma amena, mais tranquila possível e simplificada, porque é algo assim que requer um estudo mais aprofundado. Mas eu vou dizer para vocês, de uns anos para cá, o que a astronomia conseguiu assim, né, decifrar, descobrir de todas essas coisas aí da natureza aí do cosmos. Então, nós podemos dizer que a composição do nosso universo, vou mostrar para vocês aqui, olha. Olha só, todo o nosso universo, todo ele, gente, basicamente ele está subdividido nesses três elementos, vamos dizer assim, né? Essas três categorias. Existe o que hoje nós chamamos de energia escura, matéria escura e também a matéria bariônica. O que é a matéria bariônica, gente? É a matéria formada realmente pelos átomos. Aí vocês vão dizer, e essa energia escura, matéria escura, o que se trata isso? Então, gente, reparem, a maior parte, né, do universo, que é essa parte aqui, ó, vocês estão vendo, né? A parte maior do universo, está subdividido em dois, ela é feita do que eles chamam, né? Então, de energia escura e matéria escura. Vamos lá ver, olha aqui. A energia escura, ela compõe 68,3% de todo o universo. Gente, é quase 70% do universo. Ou seja, grande imensidão do universo que nós habitamos é composto por essa energia escura. E a outra parte, 26,8% do que eles chamam de matéria escura. Então, gente, reparem, o que é isso, gente? A maior parte do universo é uma escuridão? Pois é.
que eles nem sabem direito, vou dizer para vocês, definir muito o que é isso. Eu vou explicar já já, né, por como eles acharam isso. E só essa pequena parte, 4,9% do universo inteiro, é formado de matéria que a gente chama de matéria bariônica, formada por átomos, por todo tipo de átomos. Então vamos lá, gente. O universo inteiro, né, que nós estamos inseridos, esse imenso universo, não sabemos onde ele começa, onde termina, se existem outros universos, gente, isso aí é uma história longa que dá para, nossa, a gente ficar aqui horas e horas falando. Mas vocês vejam bem, a matéria mesmo, composta de átomos, né? Nos 100% do universo, só 5% dele é formado de átomos. É átomos que eu estou falando. É átomo de carbono, que o nosso corpo, né? Todo ele é baseado no carbono. O do cálcio tem nos nossos ossos, no ferro dos nossos sangue. Tudo, gente, tudo. Todos os tipos de átomos que vocês imaginar estão só nos fazendo 5% aqui do nosso universo. Mas ainda tem um porém. Desses 5%, praticamente 5%, né? 4,9%, né, gente? Arredondando dá 5%. Porque todos esses números aqui são arredondados, né? Lembrando, isso aqui é algo estimado, que os cientistas estimam que seja essa proporção. Não quer dizer que seja exatamente, a gente não sabe. Amanhã podem descobrir que seja diferente. Não sabemos, é o que nós temos aprendido nessas últimas décadas. Então, vamos lá. Esses 5% de todos os átomos que existem no universo, tá? Só 1%, aliás, desculpa, vamos falar diferente. Desses 5%, 4% são formados, sabe de quê? De átomos de hidrogênio, que é o átomo mais básico, né, gente? Para quem lembrar lá do ensino médio, o átomo de hidrogênio é o átomo mais simples, é o átomo, vamos dizer assim, basicão, né, da criação, vamos dizer assim. É o átomo que é formado somente de um próton e um elétron. Lembram? Então, ele é o mais simples. Então, dos 5% da matéria, né, resumindo aqui, 4% são de hidrogênio, tudo hidrogênio. Ah, então só sobra 1% para os outros átomos todos? Sim, só sobram 1% dos átomos diferentes que existem. Olha só, gente, por que a maior parte é hidrogênio? Porque o hidrogênio é o combustível das estrelas. As estrelas, elas, vamos dizer, vivem, né? Não vivem, não são vivas, né? Elas existem porque elas são forças que pegam esse hidrogênio e elas conseguem fazer com que eles liberem energia, né, em forma de luz e calor, que faz gerar aquele campo, né? E esse objeto que nós chamamos de estrela. Então, a estrela é uma espécie de uma usina mesmo. Eu tenho aqui um livro aqui que vou mostrar para vocês. Espera um instantinho. Vocês têm uma ideia do que eu estou falando. Eles estão aqui, gente. Olha aqui. Seria mais ou menos assim, tá? Esse aqui é um livro de astronomia. Então, vocês estão vendo. Olha como é que é dentro da estrela. Tem um núcleo lá dentro, né? Uma parte central. Nessa parte central, vocês imaginem a intensidade, né, termodinâmica que existe aí dentro. Imagina as temperaturas altíssimas, gente. Eu não vou ficar falando aqui de números, porque os números são astronômicos mesmo, né? Os números são, nossa, com aquele monte de zero mesmo. Vocês imaginam o que acontece dentro desse calor inacreditável que existe no centro de cada estrela. Então, aí nesse centro, as estrelas pegam, né, e transformam o hidrogênio que elas têm aqui em hélio. É uma transformação que eles chamam de fusão nuclear. É um átomo que se funde a outro. Vocês imaginem, um hidrogênio tem somente um próton, né, no núcleo dele, e um elétron. Quando ele funde com o outro, ele se torna um átomo de 2 prótons. Então, ele vira o hélio. Esse aí que vocês vão ver aqui, depois eu vou mostrar. Aliás, está aqui já nesse pedacinho aqui. As reações químicas, gente, aqui, ó, dele se transformando. Dá para vocês perceberem aqui, ó.
eles juntam um átomo de hidrogênio, se funde com outro átomo de hidrogênio para dar origem a um átomo de hélio. E aí? Pois é, vocês veem que aí já foi criado o hélio. E se um hélio se junta com outro hélio? Não é? Se você juntar um átomo de hélio mais um outro átomo de hélio, já vai dar um outro átomo, vai virar uma outra coisa, um outro átomo com 4 prótons. Então já é um outro tipo diferenciado de átomo e por aí vai. E assim, juntando um átomo com outro, as estrelas vão construindo, né, vamos dizer assim, novos átomos. Aí vocês imaginam, elas vão acumulando aquilo dentro delas. E quando elas envelhecem, elas passam por esse processo, né, em que elas às vezes explodem e derramam todos esses tipos de átomos pelo cosmos afora. E esses átomos que elas derramam é que vão formar tudo que existe, tudo de matéria visível. Qual é o problema aqui que nós temos, então, da matéria escura e da energia escura? É que a matéria escura chama-se escura, né? Energia escura, porque elas não emitem nenhum tipo de luz. Nada. É uma escuridão. Os cientistas não veem nada quando eles examinam a grande parte do universo, né? Porque é tudo uma escuridão. E daí? O que a gente faz com isso, gente? Como é que pode dizer que existe algo nisso aqui? Eles descobriram que essa matéria escura, né, e essa energia escura, elas existem por quê? Porque elas provocam reações no campo gravitacional. É através do campo gravitacional, né? Há uma influência gravitacional. É tipo assim, gente, sabe? É algo que ninguém vê, mas sente. Ela está ali, ela está deixando pistas de uma existência que a gente não sabe do que realmente é. Não sabemos o que é feito elas, porque elas são feitas de algo que não tem como a gente medir ainda. Então, estão estudando sobre elas para saber, né, o que existe. Mas eles já sabem uma coisa. Por exemplo, o que existe mais no universo é a energia escura, né? Então, a energia escura, ela faz, sabe o quê? Um efeito de expansão do universo. Vocês já devem ter ouvido falar que o nosso universo está se expandindo. Sim, porque a maior parte dele é composta por essa energia, né? Essa energia escura que vai fazendo um efeito de expansão no universo que a gente vive. E temos também aqui a matéria escura. A matéria escura, ao contrário, é ela que aproxima, ela congrega a matéria, entendeu? Então, por exemplo, né, eles verificaram uma espécie de uma estrutura em forma de teia que se espalha pelo universo inteiro. Vê se vocês conseguem visualizar. É uma coisa muito difícil da gente explicar. Mas, pois é, gente, o intuito aqui é levar vocês à reflexão, porque nós somos realmente seres feitos de poeira de estrelas, né? Das estrelas que já existiram há muito tempo atrás e elas já desapareceram há muito, mas muito, gente, talvez bilhões. Ou seja, talvez o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, né, que está aqui conosco, o carbono do nosso corpo todo, ele foi todo ele, né, forjado no interior dessas estrelas que se apagaram e explodiram, espalharam, né, essa criação delas, né, que são esses átomos que formam todos os nossos corpos. Ou seja, todos nós praticamente somos feitos dessa poeira das estrelas que já se foram há muito tempo atrás. E o que isso tem a ver conosco, né, gente? Então, para lembrar, pessoal, que nós todos, né, a gente sabe, a gente acha, né? A gente acha que a gente parece assim um ser especial, né? A gente gasta tanto tempo com briga, com confusões, com tantos aborrecimentos na nossa história de vida. Você vê o ser humano como é um ser difícil, bélico, vive brigando, vive implicando com o outro. Mas olha só, gente, para que essa briga e confusão que a gente se mete, né? Se no final nós somos apenas poeiras de estrelas condensadas, né? Densificadas, reorganizadas,
que flutuam por aí, né? No universo sem fim. Apenas somos isso, não mais do que isso. Mas, claro, né? Eu não penso só nessa forma. Aqui eu trouxe para vocês, só para a gente, né, mostrar a ilustração. Quem lembrar do ensino médio, no ensino médio, 8ª série, agora é 9º ano, né? Você tem aqui a tabela periódica dos elementos químicos. Ou seja, cada átomo dessa tabela periódica, gente, ele foi feito nas estrelas. Ele é produto de estrelas. É assim que ele existe. As crianças, os adolescentes, quando aprendem a tabela, meu marido até comentou que tinha pavor sobre isso, né? Porque tinha que ir decorando a tabela, que eu acho que não tem mais nada a ver, já passou esse tempo, a gente precisa decorar essas coisas, né? Claro, saber o básico é sempre importante. Mas vamos lá, né, gente? Cada símbolo da tabela, ela está mostrando, é só uma organização dos elementos químicos que existem na natureza. E cada um deles foi feito aonde? Dentro dessa fornalha, que é uma estrela. Então, toda vez que a gente olhar para o céu, a gente tem que lembrar que nós somos irmãos, vamos dizer assim, né? Irmãos, parentes das estrelas. Porque as estrelas são feitas do que nós também somos feitos. É como se fosse uma imensa, grandiosa e fantástica família cósmica. E vocês podem ver, né? São vários tipos de átomos. Aqui, lembrando a vocês, cada quadradinho desse representa um átomo com seu número atômico, que corresponde ao número de prótons deles, né? Então, nisso tudo aqui, gente, nisso tudo, parece que há uma magia, uma mágica, né? Mas a gente não sabe, são os mistérios, né? Das profundezas do cosmos, que na verdade estão aqui para nos unir e para nos lembrar, né? De que nós somos feitos da estrela, sim, e nós somos assim, muito além do que as estrelas, porque o ser humano, eu acredito nisso, nós temos uma peculiaridade, nós temos uma alma, cada um de nós, né? Tem uma alma, pois é. Então, para a gente não esquecer disso, que nós não somos apenas os filhos das estrelas, mas também nós somos herdeiros de um mistério cósmico que nem a gente pode, às vezes, até imaginar. É algo para refletir, que eu queria trazer aqui para vocês e vamos, né? Vamos ficar um pouquinho refletindo sobre isso. Por favor, quem quiser, gente, comenta aí, coloca um comentário para eu saber o que vocês acham. Vocês concordam que nós somos realmente filhos das estrelas? Ou que a gente é algo mais? Eu acho que nós somos mais do que filhos das estrelas, né? Nós também temos dentro de cada um de nós uma faísca de algo muito maior, né? Eu chamo de divindade maior, talvez de um criador, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. É um tema bem polêmico e eu vou agradecer a todos vocês pela companhia e se puderem, não esqueçam, gente, dá um like para ajudar nosso canal aí e se inscrevam, por favor, se inscrevam e deixem um comentário também para eu poder saber a opinião de vocês. Se vocês quiserem também que eu continue falando desse assunto, porque é um assunto que, nossa, tem muito assunto pela frente sobre isso. Deixem aqui no comentário para a gente poder ver se dá para a gente conversar ainda mais. Eu agradeço muito a vocês pela companhia, pela gentil companhia, desejando a todos uma semana de paz, de luz, uma semana de muita harmonia para vocês. Muito obrigada, gente, pela gentil companhia. Vamos refletindo e até a próxima. Hasta luego, pessoal. Até breve. Tchau. Obrigada.